Então, hoje, dia 11 de abril, deve ser o nosso último encontro sobre a crucificação gnóstica no livro. E aí, a partir das próximas reuniões, a gente vai para os primeiros capítulos que vão abordar o João essênio, o João gnóstico, questões mais, onde se tem mais referências, né, e um pouco da questão histórica também. É uma parte que eu gosto muito. Acho que vai ser bem interessante. Hoje nós vamos ver a última parte da crucificação gnóstica, que é aquele Oi, boa capítulo noite. que o Midi trouxe algumas reflexões extras sobre o tema, meio que juntando vários aspectos, não mais comentando um aspecto aqui e um lá. E me chamou muita atenção porque ele vai comentar várias vezes, como ao longo dos comentários dele ele já mostrou, mas agora ele mostra bastante o, o Bruce Codex, o Códice de Bruce, que é justamente o que a Alaia e o Alberto estão trabalhando mais em cima agora. É para sair esse ano ainda, mas eu não sei, porque é um livro muito difícil. Inclusive, o Midi fala ali no comentário que ele considera como sendo o livro raiz, o material mais raiz que a gente tem sobre os ensinamentos gnósticos. E eu sempre concordei com isso, eu também acho isso. Então, sei que Alberto e a Laia estão se esforçando bastante para tentar traduzir e trazer as ideias dali. Acho que eu comentei com vocês, o Alberto me disse, vai dar umas 200 e poucas páginas. Eu disse, aham, eu duvido. Claro que não, né? Vai passar de 400, como sempre. Mas vai ser bem interessante. Então, hoje nós vamos fazer o epílogo sobre o João. Alguém quer fazer algum comentário? Estamos chegando na reta final. Vamos chegar ao centro da cruz. Eu vou colocar os meus slides aqui, como sempre, e aí nós vamos acompanhando e comentando. Pronto. Eu tenho que ajeitar aqui. Opa, eu tenho que diminuir isso aqui. Não me atrapalhe. Pronto. Uhum. Muito bem. Então, nós vamos ver o epílogo. Ai, realmente acho que meu mouse foi para o brejo, não tem mais jeito, não. Tá difícil ele cooperar. Então, hoje a gente vai para o epílogo da crucificação gnóstica. Então, eu copiei e esqueci de tirar as cortinas. Tudo bem. Eu copiei várias passagens, algumas eu resumi, como sempre, e aí a gente vai conversando. Na verdade, são alguns comentários extras que o Midi faz a posteriori da tradução que ele tinha feito a esse texto e aos comentários que ele já tinha realizado e publicado, e aí ele publica no Fragmentos de uma Fé Esquecida mais esses comentários que são uma interpretação mais geral sobre a temática. Então, lembrando, quem quiser falar, levanta a mãozinha, ou então abre o chat, pede licença e vai comentando, né? O Mid começa falando sobre que nós não estamos falando de qualquer cruz, mas a gente está falando sobre a natureza espiritual, a natureza celeste, a natureza não concreta, né, da cruz.
e que essa natureza celeste da cruz é o homem celestial. Ele vai dizer que o homem celestial é o Logos, né? A mim me parece que ele está associando o homem celestial como anthropos, né? Como uma tradução ao anthropos. Vamos lembrar que Mide nasce em 1860 e pouco e morre em 1930, 33 ou 34. Então, ele não conheceu a linguagem que hoje a gente tem acesso. Então, ele é um dos primeiros, junto com o Carl Schmitt e outros do grupo do Carl Schmitt, que começam a trazer essa temática e começam a criar um vocabulário na tentativa de tradução dessas ideias. Então, por isso, como a gente conversou, inclusive, no grupo do WhatsApp, no Xalux, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade para ir percebendo que, às vezes, diferentes autores estão traduzindo a ideia de modos distintos e nós mesmos precisamos fazer esse esforço de sair do conceito, sair da palavra e tentar entender o sentido, o significado que está ali por trás. Então, ele fala da natureza celeste da cruz sendo o homem celestial, com os braços estendidos, como se fosse uma bênção, espargindo benefícios para todos os lados. E isso é o perpétuo sacrifício, o sacrifício do Logos, que penetra a matéria. E isso tem a ver com a história que está em Psicosofia. O Logos que penetra a matéria e fica no mundo, espargindo a sua luz e tentando dar sustentação de vida a todos que estão encarnados, né? Então, por isso esse perpétuo autossacrifício. Ele, como Logos, se sacrifica em estar ali para dar a vida a todos os que aqui estão vivenciando, experimentando o mundo, porque é necessário experimentar as etapas, os eons, todos os espaços aos quais pertence a humanidade, né? E aí ele cita o Apocalipse Sem Título, que é do Bruce Codex. Então, no Bruce Codex tem o Apocalipse Sem Título e os livros de Ieo, o primeiro e o segundo livros de Ieo, ou Iaô, ou Ieu, cada um traduz de um jeito também diferente, né? E ele, citando o Apocalipse Sem Título, ele diz: a abertura de suas mãos é a manifestação da cruz. Então, o Logos que desce, quando ele se abre, é como se abrisse as suas mãos, e isso é a manifestação da cruz. A fonte da cruz é o Logos, que homem algum pode compreender, não na natureza como homem inferior, como homem limitado, ser humano, né? Como alguém que ainda não despertou, não percebeu a verdadeira vida em cada um, né? Em si próprio. Então, a natureza interior do mistério da crucificação de Jesus tem a ver com a abordagem docética. Lembra a abordagem docética? Diz respeito a observar que existe um homem físico, que é Jesus, o corpo físico de Jesus, mas existe uma natureza outra, que não é física, que não é material, e que fisicamente quem fica preso à cruz é o homem Jesus. Mas o Cristo que ali se eleva é de uma outra instância, é de alguém que alcançou um estado de iluminação, um estado de espiritualidade, um estado de percepção do si mesmo, um estado de despertar superior à maioria, ou à quase totalidade de nós, os que aqui estamos, né? Então, aí ele coloca uma passagem, então, do Apocalipse Sem Título, e vai comentando. Jesus se lavou no Jordão. Então, inclusive, está na nota de rodapé no livro. As páginas que a gente está lendo, está escrito aqui no cantinho, na direita de vocês, embaixo da foto, tá? Aqui é 124 e 125. Jesus se lavou no Jordão. Então, o Jordão, em vários dos textos do Mídia, a gente vê como sendo uma referência às águas da vida. Inclusive, nos comentários ao hino de Jesus, ele comenta isso bastante, bem interessante. Isto é, na corrente do Logos, né?
Então, a corrente do Logos é aquilo que eles vão estar chamando de Jordão. Após a sua purificação de Jesus na água, essa água que dá vida, a verdadeira vida, ele foi envolvido por uma veste espiritual. E aí na nota, inclusive, está comentado a veste Nirmanakaya, né? De acordo com a matéria virginal, ou seja, aquela matéria cuja substância não é material, é uma substância virgem da contaminação material. O regente do mundo, e aqui ele está se referindo ao demiurgo, ao Yaldabaoth, né, ou o deus da geração, ou o deus da morte, condenou Jesus, assim como aparece em vários dos outros textos. Eu não sei se vocês já leram o Apocalipse, sim, os Apocalipses de Tiago. Nos Apocalipses de Tiago também tem essa referência à morte imposta pelos arcontes e por seu chefe, né? O, o Demiurgo, né? Então, o Demiurgo condenou a morte física, mas a alma, que já estava bem nutrida por aquele corpo físico, pôde despir-se do corpo carnal e pregá-lo e deixá-lo pregado à cruz, à árvore, que é a mesma coisa, a árvore ou a cruz. Como a gente viu no final da reunião passada, era muito isso que estava sendo falado, né? Como Jesus diz a João, não fui eu que estava ali, eu no sentido do o Cristo desperto, né? O corpo se foi, mas eu estou vivo. E assim ele continua a ensinar os seus discípulos. E assim, dessa forma, portanto, triunfar sobre os poderes deste regente e dos arcontes, e não ser encontrada nua, ou seja, desprovida de cuidados, ou seja, passível de ser atacada, né? Mas coberta com uma veste de glória, a veste de glória. Exceto, aqui está entre aspas, exceto se tiver nascido, lembram dessa passagem? Exceto se tiver nascido da água e do Espírito, um homem não poderá entrar no reino dos céus, pois aquele que nasce da carne é carne. Onde é que está essa passagem, gente? Exceto se tiver nascido da água e do Espírito, um homem não poderá entrar no reino dos céus, pois aquele que nasce da carne, este é carne. Esse tipo de expressão é muito presente nos textos gnósticos. Inclusive, eu acho que é no Hipóstase dos Arcontes, que ele mostra um pouco essa diferença. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é de outra natureza. E por isso que Jesus diz, é necessário se tornar uma criança para entrar no reino dos céus. O que não tem nada a ver com voltar ao útero da sua mãe, mas de você renascer, né? Tornar-se um renascido. E esse também é o simbolismo do ataque de Herodes contra os recém-nascidos, né? Os iniciados naquela época, as crianças menores de 2 anos, aqueles que tinham até a segunda iniciação. Algum comentário aqui, gente? Não? Vamos lá. Então ele segue. Com a convicção de que o mistério da crucificação deveria, né, devia ser trabalhado em cada homem, e não é uma coisa assim externa, independente, o que é muito característico nos ensinamentos gnósticos, novamente, não é para fazer proselitismo, não é para dar palestra, mas é para viver em si. Um escritor gnóstico, seguindo a tradição de Valentino, explica uma passagem famosa da carta aos Efésios, que é de Paulo. Então, na carta aos Efésios, existe essa passagem. Por esta causa, eu dobro meus joelhos perante Deus e Pai, o Senhor de nosso Mestre Jesus, para que Deus possa lhe garantir que Cristo possa habitar no interior do homem,
olha só, está em Paulo, para garantir que Cristo possa habitar no interior do homem, ou seja, no homem psíquico, não no ilíaco, não no homem corpóreo, para que se torne forte, a fim de conhecer o que é a profundeza ou a profundidade, depende da forma como está traduzido. Ou seja, esse é o Pai dos universais, são expressões que aparecem muito nos textos gnósticos. E o que é o pão, e aí o Midi chama atenção, né? O pão, a cruz, o limite do pleroma e aqueles exemplos todos que foram dados no texto. E o que é a grandeza é o pleroma dos eons, é a totalidade, as eternidades ou universais, os membros do corpo do inefável, que é o mito, se reportando novamente ao mito de Osíris, que a gente tinha visto ao longo do estudo. Então, este que louva, este que dobra os seus joelhos, né, em louvação ao Pai, é em relação a buscar, a abrir-se para que o Cristo possa habitar em vós, Cristo em vós, esperança de glória, né? E dessa forma, com o Logos desperto em cada um, possa conhecer a profundidade e a grandeza, ou seja, possa habitar em todos os eons. Eu achei muito bonito isso. E ele cita também o Atos de André. Vamos fazer um parênteses aqui. Lembram quando a gente viu, e a gente vai ver de novo nos primeiros capítulos agora do João, a partir do mês que vem, nos primeiros capítulos, vai voltar a falar desse assunto, que o hino de Jesus e a cruz de luz estão nos Atos de João, e que esses atos são um conjunto de atos chamados atos gnósticos, que muitas vezes são reportados a sua cópia, a Leucius, né, que é um que viveu no tempo do filo-judeu em Alexandria, né? Então, tem os atos de André, tem os atos de Filipe, que também são citados aí, tem os atos de João, tem vários atos. Não necessariamente são destes personagens, mas eles se reportam a um ambiente comum entre eles, porque há semelhanças entre alguns desses atos. Os atos de Tomé, por exemplo, estão no nosso livro do Bardesanes, uma parte deles, que é onde tem o hino da Veste Glória e o hino a canção nupcial da sabedoria. Então, no Atos de André, que ele está comentando aqui, a descrição sobre a questão da cruz é muito semelhante a essa descrição que está nos Atos de João. Ambos os textos pertencem à mesma tradição, que é o que eu estava falando, esse conjunto de chamados Atos Gnósticos, do século I DC, a sua compilação. E, na verdade, e poderiam, na verdade, ter sido escritos ou compilados por uma mesma mão, né? Que é o caso da gente pensar que isso é atribuído frequentemente a Leucio. E ele cita essa passagem: Jubiloso venho a ti, ó cruz, a doadora de vida. Cruz que eu agora sei ser minha, não é a cruz de Jesus, é a cruz que é minha. Eu conheço o teu mistério, porque foste plantada no mundo para, de modo rápido, tornar as coisas instáveis. Aqui ele se reporta ao início do comentário sobre a cruz, em que tem, na visualização, né, que Jesus permite a João de ter, a visão que João tem sobre a cruz, mostra essa cruz plantada no mundo e em torno dela, dentro dela existem seres e fora dela também. Os que estão fora dela são múltiplos. Os que estão dentro dela, apesar de serem muitos, são um só. Então, isso dá uma certa instabilidade para tentar todos encontrar essa firmeza. Tua cabeça, cabeça da cruz, ergue-se ao céu para simbolizar o Logos celestial, a cabeça de todas as coisas. Eu acho que qualquer semelhança aqui com a árvore da vida e as três faces não é mera coincidência.
Tuas partes intermediárias, como se fossem mãos, estão estendidas para a direita e para a esquerda, apenas para afugentar o poder invejoso e hostil do demiurgo, opa, não, do mal, de modo que pudesses reunir em um aqueles membros que estão dispersos. Então, se reporta essa imagem, pelo menos essa foi minha leitura, essa imagem de que aqueles que são despertos para este uno são como se fossem um, estão todos dentro da cruz, estão crucificados, conscientes da presença do Logos. E, novamente, fala de reunir os membros que estão soltos, o que nos reporta ao mito de Osíris novamente. O teu pé está assentado na terra, como a cruz firme na terra, mergulhado na profundeza, abismo, para que possas puxar para cima aqueles que jazem abaixo da terra, que são firmemente mantidos nas regiões inferiores, e que possas juntá-los aos que estão no céu. Né? Como se fosse, me reporta, novamente me lembra a imagem da árvore da vida, que a gente começa por Malkuth, né? A gente começa entrando por baixo e vai ascendendo, por falta de uma imagem melhor, ascendendo aos estágios onde cada vez mais essa unidade e unicidade é percebida, é sentida, é reconhecida. Ninguém vai falar nada? Então, e aí segue ainda nos Atos de André. Ó cruz, achei tão bonita essa parte mais poética. Ó cruz, engenho de salvação, tão habilmente inventado, doado aos homens pelo Altíssimo. Uma criação que gera um símbolo criado para habilmente mostrar o caminho. Ó cruz, invencível troféu de conquista de Jesus sobre os seus perseguidores, os arcontes. Ó cruz, tu, árvore doadora de vida, de raízes plantadas na terra, fruto estimado no céu. Ó cruz, a mais venerável e de doce nome. Ó cruz, a mais adorada, que sustenta como uvas o mestre, o vinho verdadeiro, que também sustenta o ladrão do teu fruto. Ao mesmo tempo, ela sustenta o mestre e o vinho, o verdadeiro vinho, mas também sustenta aqueles que querem roubá-lo. Tu que trazes os dignos a Deus através da gnosis, isso é típico dos textos gnósticos. Por meio da gnosis, através da gnosis, é possível chegar lá, no inefável. Tu que trazes os dignos a Deus através da gnosis e convocas os pecadores de volta ao lar por meio do arrependimento. Então, quem já teve a oportunidade de ler Pistis Sophia e alguns outros textos do gnosticismo, vai encontrar semelhanças nessas linguagens e nesse simbolismo. Por isso, esse é um dos motivos porque eu também me propus a montar o Gelux para a gente conversar. Porque à medida que a gente vai estudando uma coisa, a gente vai entendendo outra. E aí, à medida que entende a outra, a gente dá um passo a mais. Então, eu já li esse texto, mas agora, estudando essa semana para ele, eu vi outras coisas. E assim, quando cada um de vocês traz uma reflexão, uma outra ideia, às vezes elas não nos servem, assim, eu digo individualmente. Às vezes elas encaixam exatamente para nos abrir para uma outra percepção ou para preencher aquele espaço que a gente ainda não tinha percebido. Então, por isso que eu acho importante que vocês façam as leituras, façam as reflexões e tragam para contribuir com todos. Então, termina essa parte. Que ele está fazendo o quê? A identificação do mestre e do homem com a cruz e na cruz. A cruz, aqui, é a árvore da vida e a árvore da morte simultaneamente, porque ela tanto vai representar a vida e a possibilidade de ascensão
e como o Logos vem ao mundo, o Logos, o Cristo, o tal, Atma, etc., quanto ela vai representar a morte. Inclusive, como ele vai comentar, o comentário do Mídia, achei super interessante nesse momento, é aquela referência que se faz a Jesus ter sido crucificado entre dois ladrões, ele faz uma interpretação que eu achei interessante, simbolicamente. Ele cita uma passagem de Voz do Silêncio: abandona a tua vida para que possas viver. Ou no Evangelho de Tiago, desprezai a morte, mas cuidai da vida. Então, assim, ignora a morte. Ignora no sentido de não te preocupa com ela, você vai morrer mesmo. Mas não é a morte com a qual a gente deve se preocupar, e sim viver ao máximo a verdadeira vida para que a vida verdadeira possa estar e se manifestar presente em cada um de nós. Esse é o segredo do mistério da cruz, abandonar a sua vida para poder viver a vida real. Esse é o mistério, é o segredo do mistério da cruz. E aí eu sintetizei aqui, e ao mesmo tempo, esse é o mistério do homem que vive no mundo, que não se percebe crucificado e que está pendurado entre dois ladrões. Um é o arrependido e que, portanto, tem a chance de voltar, tem a chance de entrar na cruz e tem a chance de perceber a vida que, por meio dela, corre e chega a ele e o desperta e o mantém vivo, e o outro, obstinado, teimoso, apegado, que quer viver o samsara em toda a intensidade e obstinadamente vai continuar preso no lado de fora da cruz. Gente, estou fazendo interpretações. Eu espero seus comentários. Fala, Sônia. Eu achei muito poético também, sabe? Ó, a cruz, é tão lindo, né? Tão lindo de ler. Eu até li em voz alta quando eu estava lendo. Mas, assim, é muito lindo este capítulo, porque a cruz, ela me, assim, é como se fosse um símbolo da vida, assim como Isso. a árvore da vida, sabe? E essa questão, quando ele coloca aqui, né? Abandona a tua vida para que possas viver. Então, isso parece um paradoxo, mas não é, né? É tão lindo porque é tão profundo e de difícil entendimento para quem, né, não, tu tem que abandonar coisas que tu não Uhum. quer, coisas que tu não te faz mais sentido, coisas que tu vai te trabalhando ao longo da vida para que tu possa realmente viver a vida que está aí para ser vivida, né, o mais plenamente, o mais belo. É tão lindo, eu fiquei viajando, né, quando eu estava lendo. Quando ele coloca assim, e Jesus estava no meio de dois ladrões. Na verdade, realmente somos todos iguais. Só que o que nos diferencia e o que Uhum. diferenciou Jesus é exatamente o despertar do Logos do Cristo, porque em verdade estavam crucificados. Se assim foi verdade, se assim aconteceu mesmo, enfim. Uhum. Mas É, simbolicamente, uma pessoa boa, né, no meio de duas pessoas não tão boas, digamos assim. Isso me remete à igualdade de condições, contudo, o que nos diferencia, né? E eu lembrei, né, quando eu estava lendo, depois toda aquela conversa ali no grupo ali, porque o que diferencia realmente a questão da prática, de uma prática ou de outra prática, é realmente quem a gente é. Porque às vezes parece que a gente está fazendo coisas iguais, em situações semelhantes, mas que não são, né? Então, é da gente realmente, assim, ficar refletindo sobre isso, né? Desta igualdade que nós temos todos. Eu lamento, né, que nem todos nós temos as mesmas oportunidades, sim. mas somos todos iguais, né?
Agora, o que diferencia é isto, né? Ele despertou, ele entendeu e ele tentou transmitir depois, né? Segundo, né, o que está colocado, Uhum. voltou para continuar insistindo, ó, isto, ó, aquilo, né? Pelo menos é o que eu tenho observado nos estudos aqui, bem capengamente ainda, né? Mas é que eu vou sempre fazendo uma correlação com a vida, né? Assim, com tudo da realidade que a gente vive. A gente sai daquele, né, um pouco do, que às vezes fica um pouco meio abstrato, e eu trago muito para, porque é o que eu trabalhei minha vida inteira, com a vida real, né? Sim. Então, que é o que acontece, né? Enfim, só para Hum. Não, e falar um Sônia, pouco, assim, antes de passar, contribuir. muito obrigada. Antes de passar para a Ana Paula, deixa eu aproveitar alguns comentários seus aqui, eu gostaria de fazer alguns também nesse caminho. Interessante você chamar a atenção isso de que o MIDI não fala isso, mas agora, quando você falou, isso para mim ficou ainda mais claro. De certa forma, quando ele coloca esse simbolismo de Jesus crucificado entre os dois ladrões, um deles que se arrepende e não quer mais estar ali, e o outro que obstinadamente fica bravo e os outros estão errados e eu estou certo, É, ele está né? certo. É, Eu fiquei pensando os nisso. dois somos nós, porque tem hora que a gente se arrepende, tem hora que a gente Uhum. obstinadamente não quer enxergar, não quer Uhum. ver o próprio erro, não quer ver as suas incorreções, os seus alvos Uhum. errados, né? Então, Jesus ali é, budisticamente falando, Madhyamika. É estar no centro, é estar no único lugar, é estar no lugar firme. Ele está Qual a crucificado. palavra? Desculpa, qual a Madhyamika, palavra? Ah, tá. Madhyamika, né? Ah, Que muitas vezes é traduzida como o caminho do meio, na tradição ah, budista, sim, mas tá. não é o caminho do meio que não é nem para lá nem para cá, é o caminho do meio que não vai para nenhum dos dois lados, que equilibra. Se E ele vai centra, falar que se sobre isso, centra. sobre a cruz. Hum. Sustenta porque dá esse equilíbrio. Quando abre as mãos para a direita e para a esquerda, aborda todos, quaisquer um, sejam os maus ou os bons, todos Uhum. são parte disso mesmo. Então, eu achei muito interessante isso como um exercício de autorreflexão também. Exatamente, eu fui refletindo sobre, né, por esse viés, assim, principalmente com essa frase que ela é uma frase que diz muito, dá um livro, que é abandona a tua vida para que possas viver. Viver, Isso né, é autoconhecimento puro, assim, né? Tu com tem que ir certeza. lá entender primeiro, o que que tu tem que abandonar. Né? Agora, eu quero chamar a atenção de mais um detalhe, para passar para Ana Paula e depois para a Mazé. É, Desculpa. não, imagina, a ideia é fazer um grupo de estudos, é a gente conversar contribuindo. Se trouxer assuntos que não tem nada a ver, aí eu vou mandar ficar quieto, tá? Mas eu acho que tem a ver. Você fez um comentário também sobre como escolher o melhor caminho e quem, na verdade, está escolhendo esse caminho. Vejam bem, nós estamos lendo, e eu estou gostando, uma interpretação que o George Mead, nos oferece. Outros podem oferecer outras interpretações sobre todo esse conteúdo. Como ele conhecia bem esse conteúdo, ele traz interpretações interessantes. Acho que hoje a gente consegue avançar ainda mais, que é o que a gente está fazendo agora, porque temos mais acessos que ele não tinha naquela época, pelo menos de material escrito, né? E aí você comenta assim, que não tem como a gente dimensionar sobre as práticas. Você comentou o que a gente discutiu no Gelux hoje, né? A gente não tem como dimensionar as práticas, salvo pela nossa própria andar nas práticas. E aí eu me lembrei como é comum muita gente avaliar a si própria e aos outros pelo número de prostrações que faz, por quantos minutos fica em meditação, por quantos livros leu no mês.
Será que é isso? É mensurável? Mensurável como? Por quem? Né? Então, são coisas que eu quero ir trazendo para a gente também ir refletindo sobre. Mas, Ana Paula, Boa oi, noite, Jane, licença. Eu gostaria de lançar uma dúvida ao grupo, da senhora também, se puder me esclarecer. A senhora me dá licença de ler uma partezinha do texto? claro, Hein, Jane? aham, Pode? claro. Quando ele diz assim: duas partes intermediárias, como se fossem mãos, estão estendidas para a direita e esquerda, apenas para afugentar o poder invejoso e hostil do mal, de modo que pudesse reunir em um aqueles membros que estão dispersos. Até então, agora há pouco, a senhora trouxe uma pequena explicação com relação a essa parte. A minha dúvida é a seguinte: o porquê essa necessidade de afugentar o mal, se até então o conteúdo está trazendo que há uma união dessas duas forças, tanto daquilo que chamamos de mal como daquilo que consideramos o bem. Então, o porquê dessa necessidade de afugentar esse mal, se no final a busca é pela união dessas duas forças? A Ana Paula resolveu tornar bem difícil a nossa discussão. Uhum, ótimo. Vamos lá, vamos lá. Você falando, e aí eu fui me dando conta, como a gente usa as palavras e acaba dando certas tônicas que podem ser entendidas de modos diferentes por outros, e por isso também a limitação das palavras, né? Mas o que você está chamando a atenção me faz pensar o seguinte: não é que exista, aliás, isso é bem da filosofia espiritualista, não é que exista o mal e exista o bem, mas existem nossas atitudes que barram a possibilidade do que se busca de fato. Então, o mal não é uma coisa em si, mas são as energias que impedem que o logos se expresse. São as forças quando estão tumultuadas. Todos nós somos providos de uma energia que a gente chama de mente. A nossa mente, ela não é boa ou ruim, mas de acordo com as funções que ela exerce, da forma como exerce, e nesse caso é mais fácil de falar, com a motivação com a qual ela lida, as suas atitudes naturalmente serão boas ou serão más. Não porque a atitude em si é boa ou má, não porque a coisa em si é boa ou má, mas porque em determinados momentos, sob determinadas circunstâncias, ela vai gerar mais caos ou ela vai gerar bem, no sentido de gerar equilíbrio. Eu gosto muito, os koans orientais falam disso, a filosofia chinesa tem muito disso. É, por exemplo, a violência é ruim? Depende. Quando você, com violência, empurra uma pedra para que você possa ter impulso para passar por cima dela, ela não é ruim, ela está sendo boa. A oscilação é ruim? Não, depende. O bambu não se quebra porque ele é flexível, ele oscila, ele se adapta. Então, para mim passa muito dessa ideia, Ana Paula. E é uma mania que a gente tem de dizer fulano é bom, fulano é ruim, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Depende. A guerra é ruim, acho que todos nós concordamos. Mas em alguns momentos da história, de alguma forma, ela acabou se fazendo necessária. E eu não estou defendendo a guerra. O problema é que a gente é tão doente que a gente só consegue quando está no fundo do poço, aí o negócio tem que andar de alguma forma. Então, me desculpem eu não saber trazer melhores exemplos, mas para mim me passa muito isso, Ana. E aí, eu até peço desculpas de que às vezes quando a gente está falando não toma cuidado com essas ênfases que acaba dando para existe o mal e existe o bem.
tem muito a ver com equilíbrio, o tal lembra muito isso, com equilíbrio e aquilo que tira do equilíbrio, com reta motivação e o que leva à união e ao bem-estar, e com aquilo que não gera boas, um bom equilíbrio, não gera boas coisas, não gera um estado de serenidade para o mundo como um todo. Vocês acham que o nosso mundo está muito equilibrado? Não, né? Mas o que que você pensou, Ana Paula? E quem quer comentar aí? Quando eu estava lendo, ouvindo a senhora também fazer a leitura, eu não levei para esse lado do desentendimento, não. Entendeu? A minha dúvida foi gerada justamente dessa necessidade. Para que eu afastar esse suposto mal, se até então o caminho é a busca para que todos possam haver essa união? Porque nos textos anteriores, Jane, teve partes que foi mostrado, quando se refere à cruz, dessa multidão que está em cima e da multidão que está abaixo. E no material também está falando que, vamos dizer assim, os que estão embaixo representa, se assim eu posso utilizar, essa natureza inferior do ser, e os que estão acima, a natureza superior. No entanto, quando a senhora me traz essa observação, também dá uma abertura de que não significa que aqueles que estão embaixo vão permanecer de forma perpétua ali. Não. Ali, vamos dizer, essa orientação que o texto vem dando me leva a um entendimento de que aquela ali é só uma fase, mas que é uma fase que é como a senhora está trazendo no conteúdo. Não podemos negar que no mundo na qual estamos, existem fases que estão sendo vivenciadas, que são tidas como ruins ou boas. E nem por isso elas estão fora do espaço, do universo, não. As duas estão ali, cada um buscando viver em harmonia da maneira que pode. Porque, como a senhora falou, as guerras não são boas, mas a gente também não pode fechar os olhos de que tem pessoas que estão convivendo lá, buscando até a sobrevivência mínima, e elas estão em meio a uma guerra. E você Então, me lembra, com isso que você está falando, você me lembra que a própria imagem da cruz, eu acho que nos ajuda com isso. Você tem que ter a base material. Lembra o caminho do filho pródigo? Você tem que descer até a lama. Você, é, uma coisa equilibra a outra. Então, não é negar ou determinar que isso é só ruim e isso só é bom, mas esse equilíbrio é necessário ser mantido. Então, sempre haverá alguém que estará dando sustentação, senão o topo da cruz não se mantinha também, nesse movimento constante do yin e yang, né? E nesse caminho. certo, gratidão. Obrigada, Ana Paula. Fala, Mazé. Ai, o meu é rapidinho, não é tão difícil que nem a Ana Paula está propondo. Tá? Não, é o seguinte, ao ler essa frase que também a Sônia comentou há pouco, que eu achei muito interessante, me deixou assim refletindo sobre abandona a tua vida para que possas viver, eu assim me veio no mesmo momento uma ideia do desapegar-se da materialidade para que você possa viver a espiritualidade ou enfim o mais sutil, né? Desapegar-se do denso para poder viver o sutil, porque se você não se desapegar do denso vai ser muito difícil, eu diria impossível. Então E por isso abandona, esquece a morte, não te preocupa com ela, né? Uhum. até porque ela queira ou não, goste ou não, vai acontecer uma vez que aqui estamos, né? Então, eu entendi assim, muito, me trouxe muito a ideia do desapego, sabe? Para ajudar você a poder viver. A Né? mim também. Que bom. Então tá. Então, obrigada. Era só isso, tá fácil. Imagina! Não, para mim não. Peraí. Ah, agora foi. Eita.
Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Mazé. Gente, eu estou lendo, estudando e pensando como vocês. Então, assim, vamos juntos. Sônia já tinha falado. Fala, Gersino. Boa noite. Boa noite a todos aí. Oi, Jane, tudo bem? Tudo bem? Eu tô dentro do carro, talvez a minha imagem esteja um pouco escura aí. Mas, Faz de Jane, conta que você está iluminado. Tá bom, ótimo. Assim, em cima só da colocação da Ana Paula, que realmente foi uma colocação assim, nos leva a uma reflexão bem profunda, né? Muito bom. Assim, uma forma que eu tenho de ver é, escutando você, fazendo a abordagem, né, Jane? E ela, a colocação dela, quando Sim, foi fala ótimo. foge do mal, é porque nós somos tendenciosos ao mal, né? Nós somos tendenciosos ao que é ilíaco, né? Ao que é material. Ficaria estranho uma palavra assim, né? Foge do bem, né? E, então, foge do mal porque nós tendemos para ele, né? É necessário, nós precisamos entender e vamos ter, né, que permear essas duas dimensões, essas duas esferas, né? Para conseguir tirar do meio, essa é a ideia. Mas a nossa tendência é para o mal, né? Então, nós- o Não conselho sei. é fugir para que nós possamos ir buscar esse equilíbrio, né? Buscar esse caminho do meio. Assim, é uma colocação para até para te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso, porque Eu realmente é um acho ponto bem muito interessante. interessante, Gersino, porque você está respondendo a uma questão que a Ana Paula trouxe bem forte junto, que é o que nos leva a essa tendência, essa dificuldade de ir na direção certa, né? Eu acho que todas as tradições verdadeiras insistem nisso, são nossos sentidos, são nossos apegos, o nosso reforço do nosso próprio eu, uma necessidade de independência que faz com que a gente deixe as coisas tudo meio quebradas, meio afastadas, cada um na sua caixinha, e essa dificuldade dessa integração, né? E, e eu acho que é super interessante você trazer isso, exatamente. Eu não diria que a gente tende para o mal, mas a gente tende a tentar manter o nosso status quo. A gente tem medo do desconhecido, né? Então a gente prefere, por isso que a gente não fala de morte, viu, Mazé? Porque como a gente não a conhece, a gente finge que ela não existe, né? Mas então, tentar encontrar um caminho mais equilibrado. E aí as tradições orientais vão reforçar muito isso, que não reforce o eu independente, naturalmente isso tende a fazer um maior equilíbrio na sociedade como um todo. É uma preocupação forte que a Sônia estava trazendo aqui e é necessária, né? E um equilíbrio nosso com os demais, porque ninguém vai ser feliz sozinho, ninguém vai se iluminar esquecendo os demais, isso não existe. É um reconhecimento de que todos os outros são parte de mim também. Então, para onde eu estou conduzindo é que vai determinar que aquilo pode ser mais mal ou mais bem. Mas eu acho bem complexo, bem complexo. Obrigado, Jane. Obrigada, Gersino. Eu acho que eu já estou bem no finalzinho aqui. Diz o Mid, né? Para os que têm ouvidos para ouvir, houve ainda uma instrução posterior. Opa, alguém botou a mão agora? O Diogo estava com a mão Oi, levantada. Oi, Diego, não vi. Desculpa. Oi, tudo bem? Só um adendo rapidinho, né? Dessa parte do morrer e tudo mais, me lembrou aquela passagem do grão que não morre, não germina, né? Então, tem uma casca que a gente tem que romper para poder crescer. Exatamente. E essa casca é que nos mantém separados de todo o resto e impede a nossa germinação. E na germinação, você se alimenta de todos e você brota e gera alimento para todos. Muito bacana você trazer isso. Inclusive na tradição sufi, né? Fala que a gente tem que assar para. Nesse caso, a gente assa para poder servir, né? Então, Servir. a gente geralmente vira um pão. E em sânscrito,
a raiz do verbo assar é a mesma do verbo amadurecer. Na verdade, é o mesmo verbo. Assar, amadurecer, preparar, é a mesma palavra. Eu não sabia. Que legal. Muito bacana. É mesmo, né? A ideia da semente, ela tem essa separação, ela tem uma casca grossa. Ela tem que se abrir para poder germinar. E em germinando, ela vai enraizar. E vai se alimentar dos todos. Olha só, Ana Paula, ela vai se alimentar dos todos, dos que estão abaixo, para poder alimentar, após crescer, se abrir, se expandir, a todos os demais. Muito interessante. Bacana, Diego, obrigada. Fala, Márcia. Diego, ainda queres comentar? Não, não. Gostei. Márcia, Oi, gostei da fala. Ah, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Oi, Márcia. Agora não estamos ouvindo. Fechou de novo. Pronto. Assim. Assim. agora sim. Agora vai. Fala. Então, eu estava ouvindo como é que ele chama? O menino que falou agora? Diego. É o Diego. Gerfino. Eu lembrei também do Gilberto Gil, que ele fala isso numa música muito linda dele, né? Que a semente é como um grão, uma semente de ilusão que precisa morrer para germinar. E germinando, ele nasce trigo, e morrendo trigo, nasce pão. É muito lindo isso. E eu fiquei pensando que isso de ter um corpo carnal, isso não é pouca coisa, né? O nosso corpo carnal pesa muito para a gente, né? Dá muito trabalho, demanda muita coisa, né? Tem os seus apetites, tem as suas recusas, né? Chama muitos apetites da gente, eu acho, também, né? E eu acho Nos que fixa muito, nos prende muito, né? isso, exato. Então, eu acho assim que sair desse lugar do corpo físico, do corpo carnal, é você tomar consciência do Atma, né? Isso da unidade, da unicidade, né? Mas uma pergunta. Então, Ao fazer isso, você elimina o corpo físico? ou não, né? Não Não, você não necessariamente, porque elimina. você pode, em alguns momentos, em algumas situações, vivenciar esse estado de comunhão com o todo, né? Isso. E quando a gente sente essa comunhão com o todo o resto a gente pode desprezar mesmo, né? A gente Uhum. não precisa de tanta coisa para viver. Aliás, a gente carrega muito mais coisas do que a gente precisa realmente para viver. Até a comida, né? Eu já vi uma pesquisa antiga já, que falava o seguinte, que o ser humano normal, mediano, come 3 vezes mais do que ele precisaria para se manter bem. E a gente vê isso olhando em volta, né? Então, eu acho assim que o corpo chama a gente para o chão, né? Chama a gente para as necessidades imediatas, para os desejos, para os apetites, para as ambições, né? Porque é tudo ilusório, né? Quem tem mais poder, quem é mais bonito, né? E eu acho que quando você abre para esse entendimento, que eu me lembrei do Gilberto Gil também, né? Muito Gosto bonito. muito linda a música dele. Eu acho que é quando você percebe, ou tem uma sensação ainda que muito fugaz, de que você é um com o todo. Eu acho que é isso. Isso, Meu sentimento é esse. isso. Gratidão também. Muito Gostei legal da Ana você Paula trazer falar. isso. Gratidão. Muito legal Hum, isso, porque diz a Blavatsky que nós temos, a gente, e diz Jesus também, que apenas quando você está encarnado que você pode avançar no caminho. Então, não existe hum, iluminação quando você está do outro lado. Você tem que estar aqui. Por quê? Porque uhum, você tem que ter todos os seus princípios, todas as suas uhum, energias juntas.
e onde elas se juntam? No corpo físico, Uhum. que ao mesmo É. tempo é nossa maior barreira e ao mesmo tempo é o Uhum. nosso ponto de conexão, de foco. É. É o tronco da, é o tronco da É árvore, o né? tronco da É, cruz, é o exatamente. tronco da cruz. Eu tô com o microfone aberto ainda? Tá, Ah, tá tá. aberto. É o tronco da cruz, é isso aí. É, E é muito tudo legal. junto mesmo, né? Porque ao mesmo tempo, não dá para ser, como é que a gente fala isso? É, separar as coisas. Esse aqui, tem um nome para isso, eu não esqueci agora. Isso aqui é isso, né? O universo é o todo, que comporta tudo, né? E é E a nesse gente. sentido, Ana Paula, que o texto está chamando a atenção e que talvez eu não Uhum, tenha sabido como colocar. Tudo isso faz parte, mas uhum, dependendo das escolhas, né, dependendo de por onde a gente vai, uhum. aquilo que desequilibra se torna mais forte e aí é mais complicado. É, é, é. Muito bom. Então, a mente, é curioso isso, né, também. A nossa mente precisa de um equipamento biológico, né, para funcionar. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. É Muito isso. bom. Obrigada, Fábio. Em cima do comentário, se, se abandona o corpo físico, então, quando se dá conta, eu me parei para pensar que na escala evolutiva, então, talvez o único dos seres vivos encarnados que pode se dar conta de que morre somos nós, né? Sim. Então, a cruz, ela Há está desde o controvérsias, na começo. verdade. Pode ser. Uhum. A cruz, ela está desvelada desde o começo, mas é só o humano encarnado que pode se dar conta do mistério da cruz. Exatamente. E isso foi uma das coisas que eu achei mais bonitas no estudo desse texto. O mistério da cruz é o mistério da vida, Da é o vida. mistério de termos a chance de avançar, de caminhar. Isso, de saber que desencarna, mas que não acaba. Achei bem interessante. Obrigado. Obrigada, é isso mesmo. Ana Paula, Jane, licença. Você disse que eu tinha deixado o estudo mais difícil. As mentes brilhantes que compõem, cada um trouxeram a sua contribuição e o assunto se tornou fácil. ah, Tá certo? Gratidão a todos. não sei se ele se tornou fácil, mas que ajudou a botar mais luz em alguns cantinhos obscuros, eu espero que sim. Sim, Valeu, Alu- senhora. Alumiou, né? Alumiou. É, alumiou, alumiou. Tá. Apareceu. Muito bem. Vamos ao próximo. Ué, Eu posso falar mais uma coisa? claro. E falando nisso que a gente acabou de pensar agora, eu tinha marcado aqui no texto algo que na hora eu achei assim obscuro, mas agora me pareceu muito mais claro, que é Viu, assim, Ana ó, na Paula? página Está ficando claro. tá ficando mais claro. Na página 128, no final de uma citação grande aqui, tem assim: e daí, num mistério disse o Senhor. Se não fizeres a direita parecer à esquerda, a esquerda parecer à direita, o acima como o abaixo, o anterior como o posterior, não conhecerás o reino dos céus, né? Não é dialético o negócio, né? Não é. Tem outro nome, eu estou esquecido agora, mas alguém está pedindo a palavra, eu vou parar de falar. Não, sem problema. Uhum. Eu acho que essa era a passagem também que a Ana Paula tinha citado antes, quando no próprio É. texto ele faz isso também, né? Uhum. Exatamente.
Peraí, deixa eu andar um pouquinho aqui para a gente terminar, pelo menos a parte da leitura. Uhum. Oh. Ah, agora foi. Aqui. Para os que têm ouvidos para ouvir, houve ainda uma instrução posterior sobre o segredo da cruz mística do Evangelho, segundo os egípcios. A cruz mística, e essa passagem é proveniente do Evangelho segundo os egípcios. Existem dois evangelhos: Evangelho dos Egípcios, que está em Nag Hammadi, e existe um outro texto mais antigo, que é o Evangelho segundo os egípcios. Tá? Há bastante controvérsia sobre esses textos. Mas diz essa passagem que é bem interessante. Mas vocês, meus irmãos, vocês que têm direito de ouvir, ou seja, conquistaram este direito, emprestem-me os ouvidos do vosso coração. É muito parecido com a voz do silêncio também, que diz isso, é ouvir com os ouvidos do coração. E compreendam o que agora lhes deve ser revelado. O oculto mistério de cada natureza e fonte secreta de cada coisa composta, cada coisa que é múltipla, cada coisa que está manifesta, tem a sua real natureza, o seu mistério oculto e fonte secreta para ele chegar a ser aquilo que é. Pois o primeiro homem, cuja raça eu represento pela minha posição, achei muito difícil essa passagem aqui toda, com a cabeça ao reverso, e ele faz uma referência àquela ideia de que alguns dos discípulos teriam se crucificado de cabeça para baixo. Não há nenhuma referência histórica em relação a isso, tá? Mas eu tendo a acreditar mais que tenha esse sentido desse símbolo. Simboliza o nascimento dentro da destruição, o nascimento dentro do múltiplo, pois que o seu parto foi a morte, onde lhe faltou o fluxo da vida. Ele perdeu a conexão com o fluxo da vida quando ele nasceu no mundo da prisão. Mas impulsionado por sua própria compaixão, o poder acima... Quem já leu Pissosofia vai perceber muita coisa aqui de Pissosofia. Sofia maior, quando vê que a Sofia Ashmor caiu no mundo e gerou um filho que não tem luz e gerou Adão e Eva, aquela história toda, então ela joga da sua própria luz e faz eles comerem da árvore, aquela história, né? Então, o poder acima desceu ao mundo por meio da substância corporal para ela que, por um simples decreto, havia sido expulsa para a terra. E ele, pendurado na cruz, e por meio deste sagrado chamado, ou seja, a cruz, nos restaurou e fez para nós estas coisas presentes, que até aquele momento, e aqui está se referindo ao Mestre Jesus, né? Até aquele momento haviam permanecido imutáveis devido aos erros dos homens, que não tinham abertura para acessar essa gnose. Na esquerda, e aquelas que os homens haviam tomado por esquerda em coisas que são eternas. Eu vou seguir porque o texto continua, que são as, no Pissofia, as da direita. Na exaltação da direita, ele havia modificado todos os sinais para a sua própria natureza, considerando como, Ana Paula, bons aqueles pensamentos ruins, e aqueles homens acharam maléficos os mais benignos. Tradução muito difícil e conteúdo muito difícil, na minha opinião. E daí, num mistério, disse o Senhor: se não fizeres a direita parecer à esquerda, a esquerda parecer à direita, isso que você leu há pouco, né, Márcia? O acima como o abaixo, o anterior como o posterior, não conhecerás o reino dos céus. Então, diz o Midi, este dito... Não é do Midi ainda.
Este dito eu o tomei manifesto em mim mesmo, meus irmãos. Este é o modo pelo qual vossos olhos carnais o mestre, contemplam pendurado. Represento o caminho do primeiro homem. Primeiro homem aqui, provavelmente no sentido aquele a humanidade celeste, que ele referia. Né? O primeiro homem, o Adão Cadmo. Mas vós, meus amados, ouvindo estas palavras, e pela conversão de vossa natureza e modificação de vossa vida, aperfeiçoando-as, mesmo que vos tenhais desviado do caminho, desse caminho do erro que percorrieis, antes para esse mais adequado estado de fé, estado de pistes, mantende-vos assim e esforçai-vos no sentido da paz que vos chama do alto. Então, isso, em parte, responde à questão que a Ana Paula estava trazendo para a gente. Mantende-vos no sentido da paz, da tranquilidade, da serenidade, do equilíbrio que vos chama do alto. E isso é feito vivendo a vida sagrada, ou vivendo de modo sagrado a vida, ou vivendo aquilo que mais sagrado é a vida. Pois no caminho em que viajais, existe Cristo. Fala, Ana Paula. Não, fui eu que levantei a mão. Não, a Ana Paula tinha levantado primeiro. Ah, tinha? Licença, Ah, tá. Vai a lá. senhora lendo agora, eu recordei que tem correntes de estudos que dizem que a mãe de João procurou Jesus e pediu que ele colocasse, não me lembro a ordem correta agora, João à sua direita e Tiago à sua esquerda, nessa busca pelos ensinamentos que até então o Cristo estava trazendo naquele momento. E agora, a senhora trazendo essas compreensões que a interpretação do texto vem me trazendo, clareia um tanto a mais com relação ao que já foi trazido por algumas pessoas do grupo, dessa unificação que até então converge, vamos dizer assim, no final. Vou dizer final assim porque é a palavra que eu encontro nesse momento para trazer. Desse caminhar que vai fluir tanto para um lado como para um outro, mas aí que não é de uma forma desigual. E o próprio texto nos chama a atenção para essa unificação da esquerda e da direita, do que está embaixo e do que está acima. E aí eu também me recordo agora da imagem da cruz cósmica, na qual os lados são lados iguais. São iguais, é diferente de outras cruzes na qual os tamanhos são diferentes. Então, me trouxe também essa lembrança agora, a senhora trazendo esse conteúdo. Gratidão. É bom quando os colegas vão comentando algumas coisas, porque podem ir trazendo algumas luzes, né? Obrigada, Ana Paula. Márcia? Tá, oi. Deu. Agora deu. Agora sim, agora deu. Então, eu estava pensando nisso, quando a gente tende a categorizar as pessoas, né? Ou as coisas da vida também, né? Tem até um conto, não me lembro de quem, que fala, aconteceu uma coisa muito terrível, a plantação foi destruída porque não choveu, sei lá, alguma coisa assim. Ah, mas isso é terrível. Aí o sábio fala, vamos ver. Depende, né? E assim vai, mas eu fiquei achando que esse parágrafo, esse trecho, fala sobre a tendência que a gente tem de categorizar as pessoas, rotular as pessoas e as situações, né? E as situações todas da vida, né? Então, põe para cá, põe para lá. Não sei nem se é seguro comentar isso aqui, mas eu achei curioso botar a esquerda para um lado, a direita para o outro, porque nós estamos vivendo isso de uma forma tão absurda, né? São nomes das polaridades, né? Tanto que ele vai falar Exato. a direita, a esquerda, acima, abaixo, feminino, masculino. São nomes das polaridades. Gostei muito dessa acréscimo que a Ana Paula fez, dessa cruz, que são todos os lados do mesmo tamanho. Sim. Eu já tinha visto essa cruz, mas eu não tinha a menor ideia do que significava.
Aliás, eu não tinha a menor ideia do que significava a cruz de luz. Então, eu acho Equivalência em que... relação ao centro. Exato, então não tem um melhor ou pior, o direito, o esquerdo, o acima e abaixo. Nós estamos todos, né, com todas as possibilidades, Perdidos. todos os também, eu não ia dizer isso, mas também. Mas assim, com toda a potencialidade de nos perdermos ou de nos encontrarmos. Exatamente. Depende, Depende. depende. Eu gosto muito É dessas isso. histórias do depende. É bacana, né? É. Oi, Então tá. Yara. Gratidão. Vou desligar aqui. Na verdade, eu tenho uma pergunta, vamos ver se vocês podem me ajudar. Essa coisa que aparece no texto da esquerda, da direita, do acima, do abaixo, né? Se você pensar ali, são oito lados, né? E se a gente incluir o interno e o externo, fica em 10. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que se fala no budismo das 10 direções? Eu fiquei pensando alguma coisa a respeito, mas eu não tenho muita certeza. O que que você diz, Jane? E os outros? Eu? Não, os outros, é. A Yara está chamando a atenção que na tradição budista eles realmente falam das 10 direções, né? Quais seriam as 10, Yara? O acima, o abaixo, o para dentro e o para fora. Seriam esses que estão citados aqui, pelo que eu me lembro, né? Cima, abaixo, esquerda, direita, mas teria o fora e o dentro, né? O interno e o externo, que daí fecha os 10, que aqui no livro está citando o 8. Uhum. Eu, sinceramente, acho que tem tudo a ver, mas, inclusive porque, como a Ana Paula citou, tem essa cruz que são equivalentes, os braços, né? As quatro primeiras iguais. E existe aquela outra cruz que muitas vezes é desenhada também, que mostra como no budismo, que tem as diagonais, o direita e esquerda, o cima e embaixo, e completa os 8 lados com o dentro e fora. Eu não sei, Yara, você explica. Vou estudar mais um pouquinho então para explicar na próxima. Muito bom. Mas eu acho que é uma boa reflexão para a gente trazer, né? Porque eu também concordo com você, está trazendo nesse sentido. Nenhum espaço fica em branco, nenhum espaço é vazio, tanto interno quanto externo. Então, não. Engraçado, Yara. Olha só, fiquei pensando agora. Isso também elimina a oposição absoluta, porque todo e qualquer ponto está no centro do resto, e esse é o sentido do ponto no círculo, né? O ponto está em todos os lugares e o círculo em lugar nenhum. Então, todos os pontos são sempre em oposição a outros e sempre um centro de todos os outros. Eu acho que isso tende a tentar quebrar um pouco a nossa. Quem foi que estava falando? Eu acho que era a Mazé ou a Márcia, das caixinhas, né? Ou foi a Ana Paula, de botar tudo em caixinha, foi a Márcia. Botar tudo em caixinhas, né? Vou lá, vou fechando agora. Por isso, com Jesus, o Cristo acende a cruz. Com Jesus, em sendo Jesus, o homem, o Cristo acende a cruz. Ele foi feito para nós o um e único Verbo, o um e único Logos. E diz o Espírito: Cristo é o Verbo e a voz de Deus. E aí ele comenta: o Verbo, em verdade, é simbolizado pelo tronco reto em que estou pendurado. Quanto à voz, a voz é a voz, né? O som, o verbo. Dissemos que aquela voz é uma coisa da carne, com aspectos a não serem atribuídos à natureza de Deus. A peça cruzada da cruz é considerada como uma representação da natureza humana, que sofreu o erro da mudança no primeiro homem, que caiu, né? Mas, pela ajuda de Deus homem, ou seja, do divino em nós, do Logos,
recebeu de volta, de novo, a sua real mente, a sua real energia primeira. Bem no centro, reunindo os dois em um, é situado o prego, o cravo, de disciplina, conversão e arrependimento. Ele joga muitas coisas aqui com essas passagens que ele traz do texto, e aí são muitas reflexões que poderiam ser feitas a partir disso, né? E eu acho que são só mais 2 slides aqui. O pendurado invertido tipificava o homem do sexo, o homem da divisão, né, do masculino e feminino. Aqui vem o que eu estava comentando, e que a Yara já antecipou. Ou o homem ainda sob o jugo da geração, não da consumação final, separado em masculino e feminino. Pendurado de cabeça para baixo, ele está voltando ao tema, né? No grande ventre da natureza, tudo está invertido para ele. Sabe o que isso aqui me lembrou? Aquela imagem, aquela figura que eu acho que é da tradição celta, que para cima tem os galhos da árvore e para baixo uma árvore igual, idêntica, que são as raízes. E tanto faz você colocar nessa posição ou nessa, ambas as coisas são uma árvore, né? Para cima e para baixo. Eu vou só terminar essas 3 linhas e te passo, Ana Paula. Pendurado com a cabeça no alto, o homem regenerado contém em si, em ativa operação, os poderes gêmeos em união, que era aquilo que a Ana Paula tinha trazido. Esses poderes opostos, poderes gêmeos, essas forças em oposição e que se complementam, estão em união, usados agora para a criação espiritual e autoaperfeiçoamento, que é o que vocês também comentaram, que é necessário isso estar em equilíbrio para que aconteça esse autoaperfeiçoamento. Se surgir o pensamento de abandono, isso é apenas o passar do estado de separação para o de realização da inexplicável bênção, a chuva de bênçãos, o despertar verdadeiro. E no Apocalipse sem título, em êxtase, o escritor entusiasta diz: Este é o Pai eterno, este é o inefável, o impensável, o incompreensível, o insuperável Pai, o indizível. Ele está naqueles nos quais o todo se tornou bem-aventurança. Rejubilava e estava alegre, e trouxe em sua alegria miríades de eons. Eons são espaços no sentido mais amplo, não de lugares, né? Locus, né? Eles eram chamados os nascidos da alegria, porque o todo havia se alegrado com o Pai. Estas são as palavras das quais a cruz se destacou, para além destes membros incorpóreos. Para além destes membros incorpóreos, o homem se ergueu. E aí termina essa parte. Volto. Ana Paula. Jane, licença. Ouvindo a senhora trazer o continuar do estudo, eu lembrei que na página 91 do livro, na sentença 11, traz o seguinte: Esta, pois, é a cruz pela qual o Logos tem sido o meio de irradiar, cruz iluminar todas as coisas ao mesmo tempo, separando as coisas que procedem da Gênese e as que estão abaixo dela, das que estão acima, e também compactando todas elas em uma só. Então, aí, quando faz essa menção, ele está mostrando que não tem divisão. Elas caminham e se unem até então. E aí, no conteúdo da página 96, quando é trazido essa... Sim, quando é trazido na sentença 3, aonde ele traz essa ampliação dessa cruz, que não é apenas uma cruz física de madeira, mas ele traz o significado como árvore da vida. E aí ele traz assim: esta árvore da vida também era como a cruz,
a árvore do conhecimento de Deus e do diabo. Na verdade, ambas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento de Deus e do diabo, são uma só árvore, pois o fruto da árvore da vida é o conhecimento do bem e do mal, a cruz dos opostos. E aí, quando a senhora estava lendo, eu lembrei dessas informações que o próprio texto já vem clareando anteriormente e que até então, nesse estudo de hoje, está havendo um aprofundamento dessas informações. Gratidão. Perfeito. E, Ana Paula, eu me dei conta como essa passagem aí respondeu ao questionamento que você mesma fez. Foi. Como essas forças, aspas, opostas, na verdade, são a manifestação dual de uma mesma força. E como você não trabalha para uma ou para outra, contra uma ou contra outra, mas é simplesmente a colocação disso em movimento. Nossa, achei muito bom você trazer isso. Muito bom. E se Muito você, bom. se você também observar, Jana, licença, o ser humano ele precisa da mão direita e da esquerda. E aí não há esse desprezo nas atividades diárias de só vou utilizar a minha mão esquerda. Não. Tem pessoas que têm a habilidade de escrever com a mão direita e com a mão esquerda. E todas duas têm a sua utilidade. Então, eu agradeço pelo estudo de hoje. E não terminamos ainda. Mais algum comentário, gente? Quero agradecer a todos os comentários de todos. Eu achei muito rico. Acho que aos poucos a gente vai tendo chance de entender um pouco mais ou abrir mais, encontrar maiores possibilidades de se entender mesmo, né? E aí eu quero convidar vocês para avisar que a próxima reunião vai ser a Práticas de Vida Diária, e no dia 25 de abril a gente começa a parte 1 do livro, que é sobre João, o quarto evangelho, e a comunidade dos essênios de Qumran, né? Então, já estou avisando aqui. E, tá, eu troquei o slide de lugar, era esse aqui que eu queria colocar. Fala, Diego. Esse é o nosso próximo capítulo. Oi, só para não passar batido, esse último. Oi? Diego? Não sei se você caiu, esse último. Acho que o Diego caiu. Ah, voltou. É que acho que eu andei e saiu do Wi-Fi. Tá me ouvindo? Tá, agora sim. Então, essa último slide, né, dessa parte que fala, se você puder voltar. Esse? Isso, que fala se surgiu o pensamento de abandono, daí por diante, né, e fala da parte que foi escrita em êxtase, me lembrou muito do, não sei se é viagem minha, mas do Yoga Sutra, né, Yoga Chitta Vritta Nirodha, né, e a segunda parte, né, que eu vou me enrolar aqui para falar, mas enfim, então aquele que vê descansa em sua verdadeira natureza, Uhum. né? Que quando fala dessa parte Não tem que se um que tornou, vê. Exatamente. que é nessa parte que fala que ele está naquele nos quais o todo se tornou bem-aventurança, né? Essa parte especial me lembrou muito essa parte que eu comentei agora. Bem legal. Era isso. Só para ilustrar o que o Diego estava chamando a atenção, o Patanjali, quando escreve os Yoga Sutras, né, o primeiro, o verso foco, né, é Yogas Chitta Vritti Nirodha. Geralmente traduzido como yoga é a cessação dos movimentos da mente, ou algo mais ou menos como isso. O parar da movimentação dos elementos que estão ali na mente. É encontrar uma serenidade muito profunda que torna possível
perceber todo esse resto. E isso tem a ver, novamente, com toda a nossa discussão de hoje, né? E sim, aqui isso também está ilustrado, né? Quando ele diz desses poderes gêmeos em união, dessa capacidade de poder tornar ativa essa capacidade de criação espiritual, aperfeiçoamento, e esse pensamento de abandono, porque não tem mais um eu que está buscando algo, mas é simplesmente aquilo que é. Eu acho que é muito nesse caminho também.